Olha, a pandemia continua, mas infelizmente muita gente já vem relaxando nas medidas que previnem o vírus. A aglomeração de pessoas, a falta de higienização e até a ausência de máscara no rosto. E para reforçar a importância de seguir todas as orientações de combate à Covid-19, nós vamos conversar agora com o infectologista Matheus Totit. Boa noite, doutor Matheus. Como eu disse agora no início dessa matéria, muita gente não está obedecendo às regras, como, por exemplo, usar máscara, não é? E seguir, naturalmente, as regras para evitar o contágio da Covid-19. O senhor acha que a máscara e outras medidas ainda são necessárias para justamente combater o vírus, não é verdade? Boa noite, Ivan. Boa noite a todos de casa. As pessoas têm que entender que a gente não está no fim da pandemia, nós estamos no momento crítico, talvez chegando um momento que a gente até agora não teve. A gente tem visto um número muito alto de casos, uma mortalidade aumentando. Existe a vacina, mas para a gente, Brasil, ainda a gente está envolta de complicações, de disputas políticas. E mesmo chegando a vacina, não acaba a pandemia. A gente viu há 2 dias atrás o Reino Unido declarando lockdown, lembrando que o Reino Unido foi o primeiro país no mundo a vacinar, já está vacinando há 3 semanas. Eles pretendem, provavelmente quando a gente começar a vacinar, ter vacinado toda a população. E eles decretaram lockdown. Ou seja, nós estamos num ponto crítico que não dá para a gente fragilizar com a adesão dessas medidas de isolamento social, uso da máscara, a higiene das mãos. E logo que chegar a vacina, também não acaba a pandemia. A pandemia vai demorar alguns meses para acabar, porque depende que a população seja vacinada em massa, seja imunizada, e aí comece a interferir na transmissibilidade do vírus. Então, nesse momento, é um momento talvez mais essencial para que a gente adote assim realmente com bastante afinco essas medidas que a gente tem falado desde o começo, de evitar aglomerações, uso da máscaras e higiene das mãos. Sobre a vacina, doutor Matheus, as pessoas devem realmente tomar essa vacina? Fazendo um paralelo com um afogado no meio do oceano, Gilvan. Você está no meio do oceano afogado, te jogam a única coisa que tem para salvar é uma boia. Aí joga uma boia e você fica questionando, será que essa boia flutua? Não é sensato. A gente não tem, categoricamente, a gente não tem nenhum tratamento para Covid. Casos graves de Covid, a gente colocar na UTI, entubar e esperar que melhore. Alguns morrerão, alguns não. Então, a gente tem algumas armas conhecidas, que é, primeiro, o isolamento social, que, apesar de muitos detratores, é a única medida que tem uma confirmação científica que reduz a transmissão, certo? Que lentifica a transmissão, e a vacina. Todas as vacinas e elaborações são vacinas que foram realmente criadas a toque de caixa, mas elas respeitam todas as etapas de um procedimento científico. Então, elas são seguras. Se elas serão capazes de sozinha conseguir debelar a epidemia, a gente não sabe, a gente vai ter que observar. Mas tomar vacina e se isolar não é uma questão de a gente achar, é uma questão fundamental. Enquanto a gente estiver questionando se vou vacinar ou não, se vou me isolar ou não, a gente vai estar morrendo milhares de pessoas e dependendo do nosso tipo de comportamento, a gente pode ter um 2021 parecido com 2020. Isso não é uma coisa absurda. Doutor Matheus, em casa, como as pessoas devem se comportar? O senhor acha que, justamente, principalmente as pessoas que chegam da rua, como devem fazer? As pessoas têm que lembrar que a principal medida ainda é a gente manter o isolamento social. Se é lockdown ou se não é lockdown, são outros 500 e é uma questão que passa muito pela esfera política. Mas o fato é que a gente deve, a todo custo, evitar aglomerações e deve se deslocar o mínimo possível. Então, o ideal é que a gente fique o máximo em casa possível. Claro que se eu saio de casa e volto para casa, eu tenho que ter alguns cuidados. Certo? Principalmente a higiene das mãos, se possível, idealmente não entrar em casa com os calçados da rua, se trouxer alguma coisa da rua, ter uma higiene mínima com álcool gel, mesmo com a água sanitária. Essas medidas são muito importantes, então a gente evitar levar o vírus da rua para casa. Mas, mais uma vez, a principal medida ainda é o isolamento social. É a grande medida que, se a gente obedecer de forma bem próxima do ideal,
é a medida que vai evitar que mais pessoas, ou reduzir o número de infectados e de mortes. Doutor Matheus, as pessoas que já tiveram a Covid-19, qual o procedimento a partir desse momento? O que é que o senhor aconselha? Dilma, ainda existem muitas questões em torno da Covid. A gente tem estudado a Covid assim com bastante afinco. Talvez seja a doença que mais estudada no menor espaço de tempo na história da medicina. Então, a gente sabe muitas coisas, mas a gente não sabe muitas coisas. Então, até pouco tempo, a gente acreditava que a Covid você pegaria uma vez e demoraria meses ou talvez anos para que você pegasse novamente. Então, a gente achava bastante seguro que a pessoa que pegou e saiu da Covid, a maioria dos casos, até 90% dos casos vão ser quadros leves, essas pessoas poderiam até a gente dar passes, passaporte Covid. Você teve Covid, você pode sair sem máscara porque você já pegou. Hoje se questiona isso. A gente não tem com precisão essa informação de quanto tempo a pessoa que pegou a Covid vai ficar protegida, vai ficar imunizada naturalmente. Então, a recomendação que a gente tem hoje é quem pegou Covid e, graças a Deus, saiu bem, mantenha as medidas de precaução, mantenha o uso da máscara, a higiene das mãos e mantenha assim, deve-se evitar a aglomeração, evitar o contato próximo com as pessoas. Porque, como falei a você, a gente não tem ainda a certeza do quanto essa pessoa que já pegou a Covid pode ter novamente. Até o momento, a gente considera que a reinfecção, ou seja, eu peguei a Covid uma vez e peguei novamente, seja um evento raro. Numa realidade de 80 milhões de pessoas com Covid, a gente tem 10, 20 casos de reinfecção confirmada. Mas, como eu falei a você, a gente não tem informações concretas. Para uma doença, para o comportamento, para a gente saber como é o comportamento de uma doença na população, a gente tem que observar. E um ano de observação é muito pouco. Justamente, doutor Matheus, nós vamos voltar a falar aqui sobre as vacinas, né? Que elas estão em fase de teste e algumas já estão dando bons resultados aí. Qual a sua avaliação dessas vacinas? Segundo o Instituto Butantan, a Coronavac tem 78% de eficácia. O que é que o senhor pode dizer sobre isso? Como o Dr. Marco Aurélio falou antes, 78% de eficácia para uma vacina é muito bom, certo? E a gente considerando que esse foi o dado que o Instituto Butantan teve com os testes da vacina da Sinovac aqui no Brasil. Só que em outras populações, essa taxa de imunização, essa taxa de conversão da sorologia, ou seja, de proteção das pessoas, foi maior. Então, isso eu nivelo por baixo. Então, estou falando que, no mínimo, essa vacina a Coronavac, a vacina que o pessoal tem chamado pejorativamente vacina chinesa, que, considerando que a Sinovac é um dos grandes laboratórios do mundo, essa vacina é eficaz. Ela consegue, no mínimo, fornecer uma segurança, fornecer uma imunização de 78% das pessoas vacinadas. Se a gente conseguir vacinar a nossa população toda com essa vacina, vai ser um grande passo já para a gente tentar, pelo menos, parar com a pandemia. Mas, mais uma vez, não é o início dessa vacinação que as coisas voltam ao normal. Vão demorar ainda meses, talvez semestres, até que a vacina surta efeito na população e a gente consiga controlar a pandemia. Até lá, essas medidas de isolamento social, higiene das mãos e das máscaras são essenciais. Mais uma vez colocando como exemplo o Reino Unido, que está usando uma vacina que é uma vacina da Pfizer, que confere 92% ou 98% de eficácia, e após 3 semanas de vacinação numa população muito menor que a nossa no Brasil, eles tiveram que recorrer a um lockdown completo de um país como aquele. Então, a gente tem que lembrar disso. Não deve se questionar, essas vacinas são seguras, é impossível pensar que laboratórios dessas magnitudes lançariam vacinas sem o mínimo de segurança, eles podem ser processados, afinal de contas, e a gente tem na vacina uma das poucas armas cientificamente comprovadas. Se a gente começar a questionar as poucas armas que a gente tem para conseguir controlar a epidemia, aí realmente não tem prazo para essa pandemia acabar. Então, Matheus, nós agradecemos a sua entrevista, foi muito importante esses conselhos que o senhor deu aí, essas informações, e desejando ao senhor uma boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite para todos.